obra da graça. Veja bem que Deus anunciou que também haveria inimizade entre a descendência da serpente, isto é, os seguidores de Satanás, e o descendente da mulher. Nós sabemos que o mais importante e excelente descendente Eva foi Jesus. Ele é o descendente que traria a salvação. O anúncio divino era de que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente e que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. Isso é muito interessante, pois a inimizade seria introduzida entre a serpente e a mulher, mas quem esmagaria mesmo a cabeça da serpente não seria a própria mulher, mas o seu descendente. Satanás feriu o calcanhar do descendente da mulher ao fazer Jesus sofrer e morrer. Mas nesse mesmo acontecimento, que foi a morte de Jesus, o descendente da mulher acabou esmagando a cabeça da serpente, pois a vida de perfeita obediência de Jesus e sua morte substituinte é que causam a derrota de Satanás. Mas por que é que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus derrotam Satanás? O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos entender isso. Não caindo em pecado, Jesus mostrou que é possível viver uma vida de santidade diante de Deus. Jesus provou que Satanás tinha mentido quando afirmou que a lei de Deus era impossível de ser guardada. Além disso, ao entregar sua vida em favor do homem, Jesus mostrou que Deus é amor e que se importa com suas criaturas. Assim, Cristo refutou a alegação de Satanás de que Deus é um tirano egoísta e sem amor. Ao ser humilhado, maltratado, torturado e morto por pessoas instigadas por Satanás, Jesus provou que ele, Satanás, é cruel e mau. E ao ressuscitar, Jesus deu fim ao ciclo de pecado e morte que vinha dominando a humanidade e a história. Jesus iniciou um processo pelo qual ele trará novamente à vida todos os que se arrependerem e se converterem sinceramente ao Senhor. Mas é preciso dizer que a mulher não tem somente um descendente, mas toda uma descendência. Jesus é o cabeça da descendência da mulher. Ele é chamado de o descendente por ser o mais importante descendente da mulher. Quem fica do lado de Deus e guarda seus mandamentos por amor a Ele, também se torna descendência da mulher. O que toma essa decisão passa a fazer parte do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça desse corpo. Logo, os crentes fiéis em Cristo tornam-se um com Ele, formando o Cristo total. Ele é a cabeça, o único e suficiente Salvador. Nós somos o corpo, os que são salvos por Ele. Por isso, em certo sentido, a vitória que Jesus teve sobre Satanás, todo aquele que faz parte da descendência da mulher também é convidado a ter. Deus quer esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. É isso que o apóstolo Paulo afirma na Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 20. Veja o que está escrito ali. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E como é que Deus pretende fazer isso? Vou explicar. Por meio do sofrimento vicário e da morte expiatória de Cristo, a minha e a sua dívida junto à lei de Deus podem ser quitadas. Ou seja, nosso débito, nosso passivo pode ser zerado. E pela operação do Espírito Santo, nossa mente pode ser completamente renovada. Nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações podem ser transformados plenamente, de tal maneira que fiquem semelhantes aos de Jesus. Quando nós nos arrependemos de verdade, com sinceridade e abandonamos efetivamente o pecado, passando a viver uma vida de obediência e santidade, sempre impulsionados pela graça transformadora de Deus, Cristo usa isso como um meio, um recurso, um instrumento para desmentir Satanás. Jesus já provou de maneira absoluta que era possível ao homem nunca ter pecado. Jesus provou que a lei de Deus é boa e que os mandamentos de Deus não são pesados. Jesus provou que justiça e amor são igualmente atributos do caráter de Deus. Mas agora Deus quer provar, por nosso intermédio, que mesmo os seres humanos
que já pecaram, que já fizeram coisas horríveis, que não merecem nada de bom, podem ser libertados do vício e do erro e podem ser transformados em verdadeiros filhos de Deus. É assim que Deus quer, mais uma vez, desmentir Satanás e humilhá-lo para a glória do nome de Jesus. Veja que tudo isso está de maneira sintética em Gênesis capítulo 3. E Apocalipse capítulo 12 desenvolve ainda mais esse tema. Apocalipse 12 pega os elementos de Gênesis 3 e aprofunda nosso conhecimento sobre eles, adicionando uma dimensão histórica, mostrando o conflito entre Cristo e seus anjos de um lado e Satanás e seus anjos do outro, através dos séculos. Em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, encontramos uma cena de guerra no céu. E aqui nós avançamos para a parte de domingo, a batalha no céu. Eu já aviso que vou me deter um pouco mais no assunto desta parte domingo, vou me estender um pouco mais falando sobre Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. O texto bíblico nos diz que houve uma grande batalha no céu, pois Miguel e seus anjos lutaram com o dragão e seus anjos. Sendo derrotados, o dragão e seus anjos foram expulsos do céu. Agora, aqui temos que responder algumas perguntas. A primeira é: quem é Miguel? A segunda é: essa guerra que ocorreu no céu foi ideológica ou foi literal? E a terceira pergunta é: quando ocorreu essa guerra? Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que Miguel é outra designação para o Senhor Jesus. Nós temos sido muito criticados por irmãos de outras denominações por causa dessa identificação, mas entendemos que ela tem boa base bíblica. É a Bíblia que nos leva a essa conclusão. Caso você seja de alguma igreja evangélica e esteja assistindo a este vídeo, peça que ouça a explicação com espírito desarmado e que leve em consideração os argumentos que nós vamos apresentar aqui. Sabe, a sociedade atual está extremada, está muito agressiva, as pessoas não querem ouvir umas às outras. Cada qual quer apenas falar, ensinar, convencer e ridicularizar o outro, mas não está disposto a ouvir e a refletir sobre o que o outro tem a dizer. Sinceramente, vou falar com toda sinceridade mesmo, eu tento fazer diferente disto. Eu gosto de ouvir os meus irmãos de outras linhas de pensamento, pois sempre é possível que eu aprenda algo com eles. E neste momento, eu sugiro que você faça o mesmo. Ouça a explicação com calma antes de rejeitá-la ou atacá-la. Cristo é manso e humilde de coração, e nós precisamos muito aprender a ser assim com ele. Então vamos lá, vamos entender por que nós adventistas do sétimo dia compreendemos que Miguel seja outro nome para Jesus. É pelo seguinte: quando nós examinamos o livro bíblico de Daniel com muita atenção, percebemos que há elementos ali que identificam Miguel com a própria pessoa do Senhor Jesus. Observe bem, vamos ali para o livro de Daniel. Vamos para o livro de Daniel, primeiramente para o capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, versículo 13, encontramos a figura do filho do homem que vai até o ancião de dias para receber o reino. Em Daniel capítulo 8, versículo 11, encontramos a figura do príncipe do exército, que também é chamado de príncipe dos príncipes, ali no versículo 25. Em Daniel, capítulo 9, versículo 25, encontramos a figura do ungido, que é qualificado também de príncipe. Já em Daniel, capítulo 10, versículos 5 e 6, o profeta Daniel descreve um ser glorioso, vestido de linho e cingido com um cinto de ouro. Essa descrição, em Daniel capítulo 10, é muito parecida com a descrição do Filho de Deus em Apocalipse capítulo 1. Basta você comparar Daniel capítulo 10, versículos 5 e 6, com Apocalipse capítulo 1, do verso 13 ao verso 16. Anote aí as referências
e depois faça essa comparação por si mesmo. Em seguida, ainda aqui no relato de Daniel capítulo 10, um anjo vem até o profeta Daniel e diz que o príncipe do reino da Pérsia tinha feito resistência a ele por 21 dias, o mesmo tempo durante o qual Daniel tinha estado a jejuar em favor de seu povo. Veja lá nos versículos 2 e 3. O anjo diz ainda que ele só obteve vitória sobre os reis da Pérsia após um dos primeiros príncipes, que é Miguel, ter vindo em seu auxílio. Depois, esse mesmo anjo declara a Daniel que ninguém estava ao seu lado contra os príncipes dos persas e da Grécia, a não ser Miguel, que o anjo chama de vosso príncipe, falando com o profeta Daniel. Por fim, em Daniel capítulo 12, é dito que no tempo do fim vai se levantar Miguel, chamado de o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Daniel. Em seguida, Daniel descreve novamente um homem vestido de linho que ele viu sobre as águas do rio, além de outros 2 seres sobrenaturais em pé, cada um em cada margem do rio. Fica evidente que Miguel, chamado explicitamente de grande príncipe, de vosso príncipe e de defensor dos filhos do povo de Daniel, é o príncipe do exército e o príncipe dos príncipes do capítulo 8, sendo também aquele ser glorioso que Daniel viu no começo do capítulo 10 e novamente sobre as águas do rio no capítulo 12. Ora, esse ser glorioso é o Senhor Jesus. Foi Jesus quem apareceu para Daniel em seu estado pré-encarnado. Ele é o príncipe do exército do Senhor, a quem o anjo tinha explicitamente chamado de Miguel, vosso príncipe. O relato bíblico nos diz que antes da tomada de Jericó, um ser misterioso, identificado como o príncipe do exército do Senhor, apareceu a Josué. Esse não era um mero anjo, pois quando se apresentou como príncipe do exército do Senhor, o que Josué fez? Ele se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Isso está em Josué, capítulo 5, do verso 13 ao verso 15. Ora, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, quando João se ajoelhou para adorar o anjo que o acompanhava, foi imediatamente impedido pelo próprio anjo, que se identificou como conservo dele e dos demais profetas e o instou a adorar exclusivamente a Deus, somente a Deus. Diferentemente, o príncipe do exército do Senhor determinou a Josué que tirasse as sandálias dos pés, dizendo que o lugar em que ele estava era a Terra Santa, o mesmo que tinha sido ordenado por Deus a Moisés junto à sarça ardente, quando ele se revelou como grande eu sou. Anote os textos aí e faça a comparação por si mesmo. Compare Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, com Josué capítulo 5, do verso 13 ao verso 15. Uma vez que o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, nos ensina que ninguém jamais viu a Deus o Pai, e que foi o Deus unigênito que está no seio do Pai quem o revelou, temos de concluir que o príncipe do exército do Senhor, que apareceu a Josué, só pode ser o Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, aquele que é um com o Pai e compartilha da natureza divina. Mas em Daniel, o príncipe de seu povo, chamado também de o grande príncipe e defensor dos filhos do seu povo, é Miguel. Ele é o príncipe do exército do Senhor. É ele quem lidera os anjos contra o diabo e os anjos rebeldes em Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 8. Isso nos leva à conclusão inevitável de que Miguel não pode ser outra pessoa senão o próprio Senhor Jesus Cristo. O que leva muitos de nossos irmãos evangélicos a rejeitarem essa identificação é o receio de que, de alguma maneira, isso diminua a pessoa de Cristo, rebaixando a categoria de mero anjo.
Bem, em certo sentido, Jesus é sim um anjo, mas não um anjo qualquer. Jesus é um anjo apenas no sentido de que a palavra hebraica e a palavra grega para anjo significam mensageiro. Ora, Jesus é o eterno mensageiro do Pai. Somente Ele pode revelar o Pai plenamente. Nas Escrituras, Jesus é identificado como o anjo do Senhor, aquele que acompanhou o povo de